Seja bem-vindo a mais um podcast Emoções a Serviço da Vida. E hoje nós temos um convidado que fez parte da minha história de faculdade, um amigo meu de profissão, o Adriano. O Adriano foi meu colega de faculdade, mas ele teve um papel muito especial, inclusive na minha conversão. O Adriano foi uma das primeiras pessoas a falar para mim sobre a paternidade de Deus, que é algo muito diferente do senhorinho de Deus. E nós estudamos ali junto na Universidade Católica em 2000 e alguma coisa. Foi. E hoje estamos aqui, 16 anos de formado, e o Adriano acabou de finalizar um doutorado sobre saúde mental de pastores, de líderes. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio do podcast. Adriano, seja muito bem-vindo. É Obrigado. uma honra te receber aqui. É Obrigado. uma honra caminhar com você aí, às vezes mais perto, às É, vezes mais longe fisicamente, mas na mesma energia, né? é, Há 16 anos aí, a psicologia foi esse condutor aí do nosso relacionamento. Seja verdade, bem-vindo ao podcast Emoções a Serviço da Vida. verdade. Obrigadão, André, pelo convite. Prazer estar aqui para bater esse papo com você. Vamos lá. Adriano, a ideia hoje é a gente falar um pouco, né, sobre saúde mental. Tá. Em especial, nós vamos falar sobre a saúde mental de pastores, de Sim, líderes, né, sim. que é algo tão relevante. É, A OMS disse em 2018 que saúde mental é pilar da qualidade de vida. é, Ou seja, sem saúde mental a gente não exato. tem vida. É, E quando a gente vai pensar em liderança, quando a gente vai pensar em cuidado de pessoas, a gente vai ver que as emoções, de fato, elas vão dar um gosto diferente para a vida. sim. Mas quando a gente vai falar de líderes, a gente vai falar de uma parte da população que é cobrada de maneira muito Isso, mais intensa isso, para essa questão de emoção. isso, Fala aí para a gente, isso. Adriano, como é que veio primeiro nessa vontade de escrever sobre isso? Ah, legal, André. Então, ah, antes de fazer psicologia, eu já era pastor. Eu fiz um seminário, estudei teologia, e depois, e foi curioso, porque eu fui, os 7 primeiros anos do meu trabalho pastoral, eu trabalhei na Ceilândia, e eu me deparei com muita vulnerabilidade social, com situações que eu nunca tinha lidado antes, e que me assustaram de alguma forma, e me fizeram pensar em buscar mais uma ferramenta para ajudar a cuidar daquelas pessoas. Foi um processo natural, porque depois de terminada a psicologia, as pessoas acabam que vêm te procurando. E pastores, inclusive, liderança da igreja. Ah, terminado esse curso, eu fui para o Canadá e eu fiz um mestrado que eles chamam de counseling, que é aconselhamento, algo parecido com um mestrado em psicologia clínica, e era um seminário também, tinha aspectos da teologia ali, integrando ali aquele curso. No meu retorno ao Brasil, isso em 2013, meados de 2013, e aí foi natural, a partir dali, cada vez mais pastores me procuravam com adoecimento, com transtornos mentais, com casos de depressão, com problemas conjugais, e cada vez mais o meu interesse se despertou. Eu sempre digo para esses pastores, eu falo, olha, o pastor, a esposa do pastor, o filho do pastor são prioridades na minha vida. Por quê? Porque não tem quem cuide deles. Uhum. Então esse interesse foi despertando. Então quando eu comecei esse programa de doutorado, de imediato eu sabia, eu queria escrever, pesquisar um pouco sobre a saúde emocional do pastor. E, Adriano, você falou que você trabalhou 7 anos numa periferia aqui de Brasília, É, né? Tem pessoas que nos assistem que é são de outros verdade, estados, né? verdade. Ceilândia é uma periferia aqui de Brasília, né? É uma cidade satélite que a gente chama e é um lugar com muita vulnerabilidade social. E Isso. isso te despertou a querer ser psicólogo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, coisas do gênero, você tá ali no seu dia a dia da igreja, uma moça adolescente te entrega uma carta porque ela não tem coragem de falar, relatando o abuso do padrasto. E o que você faz com isso, né? Situações, quantos não foram as famílias que eu precisei fazer velório de jovens e adolescentes, às vezes não necessariamente da igreja, mas a tia, o parente dizia assim, meu sobrinho morreu e estavam envolvidos com a violência por causa de tráfico de drogas, entende? O que dizer para uma família como essa? Uma família que eu tive contato, 3 pessoas da família foram assassinadas em questão de um ano de diferença um do outro, entende? Esse tipo de sofrimento me desafiou, falei, eu preciso
eu preciso oferecer mais para essas famílias aqui. Como é que eu vou cuidar deles, né? Então, a psicologia, sem dúvida alguma, que essa situação despertou em mim um interesse maior de buscar conhecimento para poder ajudar essas famílias ali, sem dúvida. E isso é tão interessante, né, Adriano, porque, a gente sabe que a fé, de fato, é o fundamento e o firmamento da nossa vida, Isso. mas o conhecimento e a ciência, ela está aí na Terra para a gente Sem dúvida, desfrutar, né. sem dúvida, sem dúvida. A gente costuma um nome teológico para isso, a gente costuma dizer a graça comum. Deus fez nascer o sol sobre justos e injustos. Deus deu ao cristão e ao não cristão, todos eles foram feitos à imagem de Deus. E Deus colocou em qualquer uma criatura feita à imagem de Deus capacidade de raciocínio, de pesquisa, de fazer descobertas que abençoam as pessoas como um todo, né? Assim como a Deus dá a capacidade a um não cristão fazer uma bela música, uma bela poesia, criar uma bela, boa obra de arte, da mesma forma o conhecimento, né? E a gente entende que a psicologia é uma dessas ferramentas de cuidado do outro que podem ser uma ferramenta extremamente útil para as nossas vidas. E no meu contexto do Ministério Pastoral, o dia a dia do cuidado com o outro, né? Então, sem dúvida, foi uma ferramenta que me ajudou. Está aí, foi uma dádiva de Deus que precisa ser bem manejada por nós também. É. A psicologia, óbvio, ela é uma ciência nova, né, tem aí É, seus 60 anos, é. e ela bebe da fonte da filosofia do conhecimento humano, né. Isso. E existem muitos, preconceitos, né, conceitos pré-formados em relação à psicologia num âmbito muito geral, mas em relação à religião, eu ainda acho que é mais forte, né. É, é, Da superficialização, na verdade, da importância da psicologia como uma ferramenta mesmo é, da ciência, né. é. Então é muito comum um cristão beber uma aspirina porque está com uma dor, Exatamente, né, exatamente. mas psicólogo e psiquiatra, vamos Exatamente. orar, né, vamos resolver Exatamente. aqui. Exatamente, Você vê isso, exatamente. Adriano? A gente vê, talvez menos hoje, pela expansão do conhecimento, mas, por exemplo, é difícil um cristão reclamar de ter que tomar um remédio para controlar a pressão ou a diabetes, porque ele entende que é uma condição física e ok. Mas quando a gente fala dos adoecimentos emocionais, às vezes a gente tende a lançar um olhar muito simplista sobre ele, tá? Então, eh, houve tempos da gente ouvir dizer assim: depressão é tristeza, e o cristão não fica triste. Percebe a simplificação da coisa? E a banalização também. Mas quando a gente vai tratar de um transtorno emocional, olha a complexidade que tem nesses transtornos. Existem questões fisiológicas envolvidas, né? Eu costumo dizer assim: você chega para um cego e diz assim, a não ser que seja um milagre, né? E Deus faz milagres, né? Você chega Uhum. para o cego e diz assim: enxerga, para de frescura, né? É Aham. chegar para o deprimido e dizer assim: para de ficar triste, para de bobeira, né? Existem questões fisiológicas ali. Então, como a psicologia lida com emoções, e eu não tenho nenhuma dúvida, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma ferramenta maravilhosa, ela lida com emoções também, eu acho que são coisas que se sobrepõem. Então, às vezes, o cristão diz assim: a gente não precisa dessa ferramenta aqui, a gente não carece dessa ferramenta aqui. Assim, um certo preconceito, e eu diria de mão dupla, tá? É, o que eu vejo claramente, né, hoje os estudos eles nos validam isso, né, cientificamente, que a saúde mental ela é multifatorial, Isso, e essa não é a minha isso. opinião, Uhum, né. uhum, O mundo não está muito preocupado com a nossa opinião. A uhum. vida acontece independente da minha opinião ou não. Então os transtornos mentais, eles são multifatoriais, ou Isso, seja, isso, são múltiplas causas para adoecer e isso. múltiplas causas para tratar. Exato. E quando a gente diz que os transtornos mentais são multifatoriais, nós vamos falar de questões biológicas, né, fisiológicas do nosso corpo, questões emocionais, sociais e espirituais que Isso, estão ligadas às nossas crenças, às nossas expectativas de futuro. isso, isso. E aí Aaron Beck, inclusive, né, diz que o como eu me vejo, o como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro vão falar da minha saúde mental e do meu Sim, adoecimento. sim. E aí você, como psicólogo, né, psicólogo, pastor, cristão, recebe pessoas com Uhum. expectativas de futuro frustradas, às Sim, vezes. sim, sim. E então, a sua pergunta é exatamente qual é exatamente Como é a que é sua para dúvida? você receber essas pessoas com essas expectativas de futuro frustrada, que está ligado às nossas crenças,
mas olhar para elas e avaliar se isso não é um transtorno psiquiátrico. Ah, tá bom, tá bem. Você falou sobre o fato de que o adoecimento mental ele é multifatorial, não Uhum. é? E por que ele é multifatorial? Porque Deus criou a gente como uma unidade muito complexa, André. A gente tem alma, a gente tem emoções, a gente tem aspectos fisiológicos que se comunicam, tá? Então, é difícil, a gente não. Eu não gosto de botar o ser humano em compartimentos, tá? Chegar assim, vamos tratar uma depressão, dá-lhe medicamento. Eu acho que o medicamento é válido, mas ele é parte do tratamento, Sim. tá? Então, seja um cristão ou não, que chega pedindo ajuda, por conta de frustrações, quais sejam os problemas, seus problemas emocionais, problemas profundos do coração, como é que a gente dissocia uma coisa da outra? Eu preciso considerar a espiritualidade desse sujeito. Eu preciso considerar o contexto familiar e social dele. Eu preciso considerar a fisiologia dessa pessoa, tá? Então, eh, o meu olhar para com essa pessoa é um olhar como um todo, porque Deus criou essa pessoa assim, esse olhar complexo, e sem separar uma coisa da outra. O cristão tem frustrações contra o futuro, não cristão tem também, e há fatores complexos envolvidos ali, há fatores familiares, há fatores históricos, há fatores sociais, como você bem disse. Então, acho que a minha tentativa de olhar para esse sujeito para compreendê-lo bem é considerar todos esses eixos todos da vida dele. Aí eu acho que eu vou ter uma compreensão melhor dele e vou poder ajudá-lo de uma forma melhor também. E aí, quando a gente vai falar de líderes, né? Assim, não só pastores, mas líderes no modo geral. Hoje a gente tem aí o burnout, né, como Isso, uma isso, doença ocupacional, isso, né? Ela, isso, ela veio, né, para o manual de diagnósticos como uma doença ocupacional, não é uma isso, doença de trabalho, isso, né? exatamente. E o burnout, ele é esse nível máximo que a pessoa Isso, chegou, porque ela isso. passou por outros estágios. É, Pra ela chegar num burnout, ela já caminhou ali isso, num grau de se esticar é mais. exato, E aí, exato. quando a gente vai falar de saúde mental de líderes religiosos, o Uhum. que é que você viu aí na sua dissertação? Vamos lá. Legal, 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 muito bom. Então, Ah, muito embora, olha que coisa curiosa, né? Quando a gente olha para o trabalho de um líder religioso, a gente não necessariamente olha como um CLT. Não dá para eu considerar um pastor um CLT. Uhum. Qual é a hora que ele para de trabalhar? Não é? Enfim, ele bate ponto, ele não bate ponto. Então, eu poderia dizer que é um trabalho comum? Não é um trabalho comum. A gente entende que é uma vocação e é um chamado de Deus, tá bom? O que é Mas, vocação? ok, Para as e pessoas entenderem tá melhor. bom, o que é vocação? Esse é um aspecto importante, tá? Quando a gente fala de líderes religiosos, a gente entende que esse líder, o pastor, por exemplo, e a minha pesquisa ficou focada em pastores, tá? Ok. Esse pastor, ele entende que o exercício laboral dele está envolvido com um chamado de Deus para ele servir especificamente em um contexto da igreja, do povo de Deus. Ele entende que Deus o chamou para aquele papel, o exercício específico daquele papel, tá bem? Ok. Mas mesmo compreendendo que ele tem um papel específico, ele foi chamado por Deus, ele entende que ele não tem escolha. A única coisa que ele pode fazer é aquilo para que Deus vocacionou ele, chamou ele, tá bom? Mas é um trabalho, é desgastante. As horas do dia são dedicadas a ele, tá? Então, o pastor, como qualquer um outro trabalho, mas eu acho que aí há particularidades que potencializam o adoecimento emocional do pastor, tá? E essa é uma coisa que ficou muito clara na minha pesquisa. Há uma particularidade no contexto do trabalho do líder religioso que, se ele não se cuidar, ele é um sério candidato a adoecimentos emocionais e o burnout é um deles que está cada vez mais em voga aí, tá? E por que, Adriano? Então vamos lá. Eu acho que existem ah, você lembra que você falou da multifatoriedade, né? Aham. São fatores diversos, né? Então, são alguns fatores que eu acho que pesam bastante sobre a vida desse pastor. Deixa eu mencionar alguns aqui para você, tá bom? Ah, eu acho que, por exemplo, o trabalho do pastor
Você lembra que nós falamos de vocação? Uhum. Ok, esse pastor precisa entender bem essa vocação, esse chamado de Deus. E alguns pastores acham que essa vocação, o trabalho pastoral dele, por exemplo, é um trabalho solitário, tá? Pastores são muito solitários no seu trabalho. Eu acho que pastores, às vezes, têm uma síndrome de Jesus Cristo. Eles acham que eles são suficientes em si mesmos e que eles podem resolver o problema do mundo. Muitos pastores, e às vezes isso é reforçado pela própria igreja, tá? A gente busca naquela pessoa ali um oráculo. Esse homem vai ter a resposta certa para a hora certa, tá? Pastores costumam ser solitários no seu trabalho, porque eles nutrem sobre si uma expectativa de ser um cara quase inerrante, e essa expectativa ela é reforçada sobre um líder. Por exemplo, muitos desses pastores não falam das suas limitações, dos seus problemas. Eles não compartilham com a comunidade, porque eles não querem ser julgados pela comunidade da fé. Eles não querem serem vistos como um homem fraco, Porque ele é forte. porque ele é forte. Ele tem uma vocação. Ele tem a vocação, ele é chamado de Deus, e o cara que é chamado por Deus, ele é quase um super-homem, né? Então, esse pastor, outra coisa, Andréia, pastores falam de si, das suas limitações e das suas fragilidades com outros pastores? Quase nunca, por uma série de razões. Eles também têm medo de ser avaliado pelo colega. Eles, de alguma forma, se você enxergar o ministério pastoral no mercado de trabalho, eles não querem perder para a concorrência. Como é que eu vou falar? Esse cara nunca mais vai me chamar para pregar na igreja dele, tá? Mas você percebe que agindo dessa forma você suprime a limitação que Deus te deu? Deus nos fez frágeis. O que eu faço com essa fragilidade? Eu jogo para debaixo do tapete. Uma hora ela vai cobrar um preço. Porque o corpo biológico paga a fatura. Com certeza. Ele não dá moral. Com certeza. Ele vai ficar caladinho por um tempo, uma hora a panela de pressão vai explodir, não tem jeito. Pastores são solitários. Olha uma coisa curiosa também que eu percebo, na compreensão do pastor sobre o seu trabalho. Nós vivemos em um país de forte tradição católica, não é? Sim. A Igreja Católica, um dos papas, eu acho Clemente de Roma, no final do primeiro século, ele criou um termo que ficou muito comum no meio cristão, tá? Ele separou a igreja entre o clero, aqueles que são preparados, e os leigos, aqueles que não têm um ensino teológico, aqueles que não são chamados, aqueles que não foram ordenados para alguma coisa, tá? Eu acho que, de alguma forma, qual foi o resultado dessa divisão? O resultado dessa divisão é que na igreja, a gente divide a igreja entre os que ministram e os que são ministrados. Essa não é uma perspectiva muito bíblica. Por quê? Porque, embora o pastor, Deus chamou você na sua oração, citou isso aí, né? Deus chama alguns para evangelistas, outros para pastores e mestres. É verdade que no meio desse corpo de Cristo existem funções diversas, mas elas são mutuamente colaboradoras. O pastor não é o único a cuidar do corpo de Cristo. E tem outra, ele ainda faz parte do corpo de Cristo. E ele é tratado como alguém fora do corpo, alguém que cuida do corpo. E a minha pergunta, quem que vai cuidar dele? Ninguém. Ele não precisa de cuidado. E como é que a cabeça anda sem um pé, né? Não anda, exato. Você entende? Então, por exemplo, quando a gente vai para o texto bíblico, existe uma quantidade enorme de mandamentos de cuidado mútuo. Oram um pelo outro, aconselham um ao outro, suportam um ao outro em amor, choram um com o outro, se alegram um com o outro, percebe? Na comunhão, Deus ordena a bênção. Totalmente, totalmente. Somos afiados um com o outro. E você percebe, você tocou num ponto importantíssimo quando a gente fala da solidão. Um pastor que se isola, seja para preservar-se, seja porque ele é isolado da comunidade da fé, ele está perdendo o cuidado da comunidade como um todo. Percebe? Uhum. Ele está abrindo mão de algo que Deus deu para abençoar a vida dele, tá? E aí ele está numa situação de risco, tá bom? Ele está sozinho. Ele está caminhando com o seu próprio coração, ele está silente no seu adoecimento e nas suas fragilidades, tá? Então, essa cultura de que o pastor é um sacerdote, de que ele é o cara... Quem que aconselha? O pastor. E quem vai aconselhar ele? Ele não precisa de aconselhamento. Quem ora por mim? O pastor. E só pode ser o pastor.
tá? Se for um outro qualquer, eu não aceito. A gente coloca uma sobrecarga sobre a figura desse sacerdote, tá? No meu contexto, ou no contexto de igrejas menores, tá bom, André? Ah, tem alguém, um membro da igreja, que precisa de uma visita. Foi lá um líder da igreja, um presbítero, foi lá e visitou aquela pessoa. Não valeu, só vale se for o pastor. Mas ele tem toda uma comunidade que ele precisa cuidar. Como ele é sacerdote, a oração que vale é a oração dele. E as outras pessoas, a oração vale menos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Então, a gente vive em uma cultura em que o pastor, que é tido como sacerdote, também tende a ser isolado do corpo de Cristo. Pastores são solitários, André, muito solitários. E eles não se sentem seguros para falar entre pastores sobre as suas fragilidades e muito menos para a comunidade da fé. Eles não querem ser julgados, eles não querem ser tidos como desqualificados para o seu trabalho. E isso é é terrível que isso aconteça, tá? Porque a gente está negando a estrutura limitada que Deus nos fez, tá bom? E, de novo, e aí eu abraço aquela síndrome de Jesus Cristo, né? Eu sou o cara que, inerrante, vai dar um problema, o corpo, as emoções vão cobrar o seu preço em algum momento. Agora isso é tão incrível, Adriano, quando você fala isso, né, a história do isolamento, né, e se a gente for pensar na igreja como um corpo, né, imagina o pé dizendo para a mão que não é Exatamente, efetivo, porque não consegue levar comida para a boca. Só que o pé é o exatamente, que nos move para buscar a comida, né. exatamente. E aí, quando a gente vai falar de toda essa síndrome, mas a gente ainda traz a questão da saúde mental, ainda acho que fica É, muito mais complexa, né. fica, Porque se um fica. pastor quebra a perna e ele aparece com a perna engessada, tá tudo Tá tudo certo. bem, exatamente, Agora, se ele tem um episódio depressivo, exatamente. aí ele tá em pecado. Exatamente. Ou ele está em pecado, ou a fé dele é fraca. Como é que Tá pode um orando pastor? Ele está orando pouco, entende? De fato, há esse olhar. E os pastores querem se preservar. Mas eles vão até determinado ponto. E, André, existem consequências terríveis a esse respeito. E quando ele chega no momento de adoecimento, casamentos acabam, tá? Filhos se afastam, ele fica. Ah, ele se cobra muito porque ele se sente incapaz de cuidar daquela comunidade da fé. Olha quantos problemas na cabeça desse pastor. Ele se sente negligente com a vocação que Deus deu. Puxa, isso aqui é sagrado para mim. Eu não estou conseguindo cuidar desse povo. Eu sou um incompetente, imerecedor. E o peso de culpa é enorme sobre ele mesmo, tá? De fato, a saúde emocional faz parte desse cuidado. E o pastor também precisa receber cuidados. Ele faz parte desse corpo de Cristo. E eu costumo dizer da seguinte forma, sabe? Quando a gente coloca um peso maior sobre qualquer parte do corpo, deixa eu te ilustrar da seguinte forma, tá? Há 2 anos atrás eu tive uma lesão no joelho e eu fiz uma cirurgia. Essa cirurgia foi feita no final do ano. Em janeiro, nós tínhamos uma viagem de férias. E a minha esposa disse assim: puxa vida, mas eu não queria que a nossa viagem fosse comprometida. E eu disse: não, fica tranquila. Vou me empenhar na fisioterapia e a gente vai para as férias. Nós fomos para a praia. Chegando lá, para conseguir acompanhá-la, eu me forcei muito e andei bastante, poupando a perna da cirurgia, colocando um peso maior. Quando foi a noite, minha primeira noite, eu sofri uma dor enorme na minha lombar, eu me senti um idoso. Por quê? Porque eu estava só com uma perna, uma parte do corpo de Cristo não estava, perdão, a parte do meu corpo não estava funcionando bem, não estava colaborando. Eu joguei o peso sobre outra. E ela sentiu. No corpo de Cristo, quando a gente coloca todas as funções sobre a vida do pastor, o peso uma hora vai pesar sobre ele. Ele vai sentir aquele peso em algum momento. Percebe? Sim. Essa cultura, quando a, a gente tira o pastor, ou a gente olha para o pastor como um sacerdote, a única pessoa que é capaz de fazer todas as coisas, a gente está desconsiderando essa organicidade do corpo, essa multiplicidade das suas funções. Ele vai adoecer. Agora vamos lá para sua tese de doutorado. Ok. Você fez pesquisa presencial, Ok. empírica, como é que foi a sua pesquisa? Fala um Legal, pouco pra gente. legal. Então, eu reuni 10 pastores. Então, foi estudo de caso. Foi estudo de caso, uma pesquisa qualitativa, tá?
10 pastores, a maioria, as minhas entrevistas foram junto com eles, né? Pessoais, encontros presenciais. Presenciais. A maioria são de Brasília, alguns fora de Brasília foram encontros virtuais, tá? Então, nessa pesquisa, a gente tinha a primeira parte das perguntas fechadas. Quanto tempo de ministério? Tem filhos? Não tem filhos? Quanto tempo de casado? Teve algum diagnóstico de algum transtorno emocional? Sim. Qual? Né? Tirou licença do trabalho? Sim, não. E a última parte da pesquisa, perguntas abertas. Tá? Então, nesse grupo de 10 pastores, todos eles com diagnóstico, a gente foi percebendo que o adoecimento desses pastores estava intimamente vinculado com aspectos relacionados ao ministério pastoral deles, tá? Então, essa pesquisa qualitativa trouxe para mim, seja uma amostra pequena, né? Uhum. Mas me confirmou a minha hipótese de que o ministério pastoral tem elementos que são particulares desse ministério que podem potencializar o adoecimento pastoral, tá? E qual é a maior incidência de diagnóstico? Depressão, burnout tá incidindo cada vez mais, mas depressão e transtornos da emoção, transtornos emocionais, transtornos de humor e transtorno de ansiedade, tá? Depressão, suas variáveis e transtornos de ansiedade. Essas são as duas maiores incidências. Agora vamos lá. Então a gente tem uma incidência maior de transtornos de humor, né? Isso. E de transtorno de ansiedade. Isso. E o combo disso leva ao burnout. Isso. E a gente sabe que a intervenção efetiva, quando a pessoa está no nível de adoecimento, ela envolve medicação. Isso. Como que fica isso? Isso, legal, muito bom. Todos esses pastores aqui, esses 10 pastores se submeteram a um trabalho medicamentoso, tá? Mas é fato que há muito preconceito ainda sobre não estou doido, para que eu vou ao psiquiatra? A gente não ouve isso, né? Acho que talvez hoje um pouco menos, por conta do conhecimento, do acesso que as pessoas têm à informação, tá bom? Mas nenhum deles eu acho que submeteu a esse medicamento sem algum sofrimento, né? O que acontece muito é que as pessoas, às vezes, e aí as pessoas no modo geral, né? Elas se esticam muito até buscar uma ajuda psiquiátrica. Exatamente. E quando a pessoa se estica muito, a medicação ela não vai chegar, né, como um milagre de você tomar remédio uma semana e resolver um problema seu de anos que você está ali juntando, somatizando literalmente no seu corpo biológico. Isso. E aí o que eu vejo? Eu vejo isso também no consultório com os meus pacientes, é que as pessoas falam, cara, eu tomei remédio uma semana, não adiantou. Isso, exato. Aí eu vou tomar esse remédio tarja preta? É. Como é que era para eles, né? Com essa capa de super deuses, né? Jesus Cristo, tomaram uma medicação psiquiátrica que tem toda uma questão de um tabu social em cima, né? E ainda a medicação não faz efeito rápido, porque demora. Então a gente conversava muito com esses pastores, assim, eles se submeteram, como você falou, se eles tivessem cuidado lá atrás, possivelmente eles teriam evitado esse adoecimento. Por quê? Porque foram anos, sofrimento, luta. A gente vai espichando a corda, a coisa arrebentou, tá? Então, esses pastores, é importante a gente explicar para eles e para qualquer pessoa que o medicamento não é uma pílula mágica, né? Eu falo que o trabalho de um psiquiatra é quase como um jogador de xadrez, né? Ele precisa planejar bem, ele precisa mudar a dosagem, ele precisa fazer ajuste, manejo. Tem o tempo para você começar a colher os efeitos. Eu acho que muitos desses pastores se submeteram porque eles não tinham mais opção. Muitos ficaram inoperantes do trabalho. Não poucos com ideações suicidas, tá? Não poucos com ideações suicidas. Alguns disseram assim, nenhum deles, no caso da minha amostra aqui, disseram assim, eu tentei me matar. Mas em muitos deles, eles disseram, eu desejei a morte, eu pedi a Deus para morrer. Me tira desse mundo porque eu não aguento mais esse sofrimento. Lá nas fases, né, do pensamento rápido, pensamento programado, da ideação, do plano. Sim, e eu acho até que eles se seguravam para não chegar num tempo de planejar-se, sabe? Mas essas primeiras fases, desejar a morte, isso acontecia.
Mas a resistência para o medicamento, estou lembrando aqui, na verdade, um só desses não submeteu ao medicamento e conseguiu se livrar, até porque o contexto que o estava adoecendo, um contexto de muita disputa, de desavenças, ele saiu daquele contexto, ele entrou para um contexto em que ele foi muito cuidado e ele conseguiu, buscou apoio, buscou rede de apoio, saiu do contexto de conflito e ele conseguiu sair. Mas todos os outros, todos os 9, se submeteram ao uso da medicação. No meu livro eu chamo isso de eixo social, né? Que é um dos eixos de cuidado. Sem dúvida. Então, sem assim, se dúvida. é eixo de cuidado, é eixo de adoecimento também, né? Porque se nós temos como eixo de cuidado o eixo biológico, psicológico, social e a espiritualidade, esses também vão ser eixos de adoecimento. Então, o ambiente social, ele é um ambiente que pode te acolher ou pode te adoecer. Totalmente, totalmente. E esse é um dos fatores que muitos pastores adoecem, tá, Andréia? Bom, primeiro, pastores lidam com conflitos intermináveis, tá? Sabe aquela sensação de você enxugar um gelo? Você cuidou de um casal, você nem sempre é bem-sucedido nesse cuidado, tá? Famílias se rompem, você colhe isso como uma frustração. Amanhã você vai ter um outro problema, e outro problema, e outro problema. Quem lida com a saúde emocional lida com esse estresse. Quem lida com a segurança pública lida com esse estresse. Isso não é diferente para os pastores. Os problemas não acabam. Você se sente, às vezes, lidando com essa sensação de enxugar o gelo. Então, por exemplo, há um ambiente em que há conflitos emocionais, que você vai lidar com resolução de conflitos, que esses conflitos te afetam, você é vítima de maledicência, enfim, você está no meio de situações conflituosas, tá? E às vezes você é o foco daquele conflito. E tem, de fato, você às vezes está num ambiente que ele é patológico para você, ele vai te adoecer, né? Então, alguns desses pastores, deixa eu te dar um exemplo aqui, olha só como o contexto ele colabora. Um desses pastores estava numa comunidade muito pobre, tá? E nessa comunidade, muito simples, com pouco recurso financeiro, ele se sentia, por exemplo, muito mal de receber o dinheiro dessa comunidade. Ele sentia um peso para essa comunidade, mas era o trabalho dele. Ele não se dedicava para uma outra função, tá? Então ele dizia que sentia um peso muito grande e ele ouvia as pessoas verbalizarem que ele era um peso financeiro para a igreja. Veio a pandemia, as coisas ficaram ainda pior. Ele chegou a ficar 4 meses sem receber o seu salário, sem que nenhuma pessoa, lembra que eu te falei que ele não é tido como os normais, como um ser humano? Nenhuma pessoa em 4 meses disse assim, você está precisando de alguma ajuda financeira? Parece que ele teve um problema na conta bancária, no período da pandemia você não podia ir ao banco. E ele começou, foi logo depois disso aí, ele começou a ter os primeiros sintomas. Esse teve um burnout, mas começou a ter ataques de pânico, de ansiedade, pressão subia e etc. Tá? Olha o contexto que ele vivia, olha a falta de cuidado e de sensibilidade das E a pessoas. família dele, né? E torna-se um outro grande peso. Andréia, não são poucas. Eu tenho uma pesquisa norte-americana, não são poucas as esposas de pastores que acham que dizem que a escolha do meu pastor, do meu marido, para ser pastor, foi a pior escolha da vida dele. Não são poucas as mulheres de pastores que desejariam que os maridos não estivessem sendo pastores. Não são poucas. A família sente. E nessa pesquisa norte-americana, que tem um N amostral maior, o que você viu ali de evidência nesses conflitos familiares dos pastores? Por exemplo, essas pesquisas, elas apontam sobretudo, porque essa pesquisa foi feita pós-pandemia, tá? Uhum. Então, ah, 2 dados que chamam muito a atenção. Mais de 50% desses pastores pesquisados, eu acho que era uma amostra de mais de 500 pastores, tá? Mais de 50% dessa amostra, os pastores se diziam muito cansados. Eles trabalham muito, tá? Eles têm horas, jornadas semanais de trabalho que são estressantes, jornadas longas de trabalho. Você acorda de madrugada, você tem um dia de folga, mas na sua folga morre alguém. Você lida com situações assim, inesperadas, tá?
você lida com dramas, com situações, como eu mencionei, morte, situações imprevisíveis e muito estressantes, tá? Ah, os pastores estão cansados. Quem que é o primeiro da família, que são os primeiros a sentirem a ausência desses pastores? A família, tá? Na minha pesquisa, por exemplo, nesses 10 pastores, todos eles relatam que os filhos e a esposa reclamam da ausência deles em casa. Eles são pastores para todo mundo, e às vezes a família sente que eles não são pastores em casa, porque eles cuidam de todos, mas eles às vezes esquecem a sua casa. Isso traz muito problema para esses pastores. E as esposas, eu já ouvi relatos de esposas que dizem assim: eu comecei a ter raiva da igreja porque a igreja virou a minha concorrente. A igreja era amante do meu marido. E eu ficava solitário, eu ficava sozinha. Isso traz um peso para a vida do pastor. É um dilema. Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer o melhor para ti. É a minha vocação. Mas só que a sua vocação vai acabar com o seu casamento? O que está errado aí nessa história? Tá disfuncional. O que está disfuncional nessa história? E eu acho que o que está disfuncional é a forma como ele está exercendo esse trabalho pastoral, e ele precisa de correções. O Deus que chama para servir é o mesmo Deus que chama ele para cuidar da sua casa. Eu não sei se você lembra, o texto que Paulo escreve a Timóteo, quando fala das qualificações do presbítero, pastor, diz que ele precisa governar bem a sua casa, entende? O Deus que nos chama para servir a igreja, a minha primeira igreja é o meu lar, entende? Então, se eu mudo essa mentalidade, eu tendo a equilibrar as coisas, elas ficam mais funcionais. Agora, se a gente for pensar também em funcionalidade, né, vamos lá para o eixo biológico. Ok. A gente vê hoje, né, hoje a maior comorbidade que teve de mortes no Covid foi a obesidade, Sim, né? A gente tinha sim. uma associação muito alta de obesidade com as pessoas que foram, né, que tiveram finais trágicos no Covid. É. E a gente tem hoje aí questões que envolvem alimentação, qualidade de Isso, vida, isso. atividade física. É. A gente, na verdade, vive 2 extremos, né? Um extremo onde isso é muito validado, né? O Aham. mercado, inclusive, hoje tem N suplementos, né, Isso. superfaturam aí Isso. esse modelo do vamos cuidar do corpo, É. mas a gente também tem do outro lado essa sobrecarga de trabalho que te impede de cuidar dessa máquina, que eu chamo de Sim. eixo biológico. Também. Como é que você via isso nesses pastores, né? Legal. Esse cuidado com o corpo? Porque a gente falou agora de uma questão social, que é Isso. a família dele, o ambiente dele, que Ok. muitas vezes sai em detrimento da igreja, sai em prejuízo, Isso. fica disfuncional. Isso. A gente tem a questão da espiritualidade, onde eles entendem que eles precisam fazer tudo. Isso. Aí agora a gente tem a questão biológica, que é esse cuidado com o corpo. Como é que fica isso? Excelente. Ah, o eixo biológico fica negligenciado, ora, porque eles estão de fato muito ocupados e o tempo fica reduzido, o tempo é pequeno para eles, tá? Mas existe uma relação do que a gente chama aí desse eixo espiritual que exerce um papel nessa falta de cuidado. Olha que coisa curiosa. Vou te dar um exemplo, tá? Se eu perguntar para você, André, para você me falar sobre, me diz aí o que vem na sua cabeça sobre coisas espirituais. O que vem de imediato na sua cabeça? Coração, O que mais? Ações de espiritualidade. generosidade, leitura de Bíblia. Leitura de Bíblia. Você pensa em oração quando a gente fala no que é espiritual? A gente, por exemplo, se eu falar assim, o que é espiritual na vida da gente? Eu penso em oração e leitura de Bíblia. A gente pensa em oração e leitura de Bíblia. Por que a gente não pensa em atividade física? Almoço com a família. Percebe? Desde o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus veio a esse mundo no meio de uma cultura greco-romana, tá? A concepção que o judeu tinha do corpo era diferente da concepção que o grego tinha do corpo, tá bom? Uhum. Então, por exemplo, eu costumo fazer essa pergunta. Quando Jesus era mais santo? Quando ele estava no Monte da Transfiguração orando ou quando ele estava na casa de Zaqueu comendo e bebendo com ele? Jesus era menos santo quando ele estava com Zaqueu? O Jesus era mais santo quando ele estava lá no Monte da Transfiguração? Não. A Jesus era menos espiritual o seu momento de refeição do que o seu momento de oração? Não. Tá? Então, por exemplo, essa cultura grega, a gente é um pouco herdeiro dela, porque quando nós falamos em coisas santas e espirituais,
E oração é muito bom, leitura da Bíblia é muito bom. Mas quem é o criador do corpo? Foi Deus que nos criou. Por exemplo, sobre a negligência do descanso, tá? Então, para os cristãos, para nós é muito claro: não adulterarás, não matarás, não negligencie o descanso, o dia do Senhor, o sábado, tá? Você trabalha 6 dias e um outro dia você descansa. Por que que para muitos cristãos é muito claro que, ok, eu não devo mentir, eu não devo dar falso testemunho, eu não devo matar, eu não devo adulterar, mas ele com muita facilidade negligencia o descanso do corpo? Porque não parece algo tão espiritual, tá? Então eu acredito que para os pastores a negligência do eixo biológico talvez seja uma falta de clareza bíblica e teológica de que ele precisa cuidar desse corpo, de que se ele não fizer uma atividade física, ele amanhã depois não vai estar bem para cuidar do rebanho que Cristo deu. Se ele não tiver com as emoções legais, como é que ele vai cuidar das outras pessoas? Tá? Eu me lembro de uma história de um pregador famoso escocês, isso século XVII, que trabalhou muito e morreu aos 29 anos de idade. Foi um pregador famoso. E no seu leito de morte ele disse assim: Deus me deu o evangelho e um cavalo, e eu matei o cavalo. Ele estava se referindo a si mesmo. Eu matei essa pessoa, tá? Então, eu acho que um dos aspectos da negligência do pastor quanto ao cuidado do corpo talvez seja a falta de compreensão quanto à necessidade desse cuidado e quanto à sacralidade desse corpo. Esse corpo é o meu instrumento de Deus para cuidar da igreja de Jesus, para eu cuidar das emoções das outras pessoas. Então, quanto mais eu cuido de mim, melhor eu vou estar para cuidar dos outros também. Então, os pastores, tomados pelo tempo, pela correria do dia a dia e por uma falta de consciência, não, essa vaidade isso aí, né? Para que você vai para a academia? É só vaidade, não precisa disso. Coisas, por exemplo, a gente precisa se lembrar que uma atividade física, ela ajuda a gente na saúde mental. O exercício físico ajuda na liberação de serotonina, faz bem para a gente, ajuda a regular essas emoções, tá? Percebe como Deus nos criou como um todo? Então eu preciso cuidar desse corpo, porque eu vou estar glorificando a Deus, indo na igreja, levantando as mãos aos céus, cantando ao Senhor, mas cuidando desse corpo eu glorifico a Deus também. Inclusive para eu dar conta de ficar de pé durante o culto. Sem dúvida alguma. E, Adriana, essa questão é do descanso, né? Eu tive em Israel e eles têm lá, né, o Isso, dia do descanso, assim, e isso, não negociam isso. exato. E eu tive uma complicação de saúde há 2 anos atrás, e uma das coisas que eu me comprometi comigo foi tirar um dia da semana, não necessariamente o sábado ou o domingo, porque eu dou plantão, então às vezes acontece no meio da semana, enfim. Isso, Mas tirar um dia da semana para ser o meu sabático, né? O meu tempo de descanso mesmo. isso. E isso fez muita diferença para mim. Tem uns 2 anos que eu tenho isso de maneira bem intensa mesmo. E eu sempre também gosto de tirar tempos que eu chamo de janelas Kairos, né? Janelas de oportunidades para ficar sozinha. Isso. É uma solitude mesmo, Isso. endereçada. Então eu tiro tempos para ficar sozinha. Que legal. Porque essa vida de atender pessoas, né? Isso. Lidar com pessoas o tempo inteiro, trabalhar na urgência e emergência é uma coisa que não acaba nunca, né? Lidar com morte é muito desafiador. E eu, de fato, não sofro. Eu acredito que eu tenho minha vocação com a psicologia, mas eu entendi, depois que eu fiquei doente, que eu preciso desse tempo de descanso. Isso. Né? A atividade física é uma coisa que já faz parte da minha rotina, mas esse tempo do ócio mesmo, de fazer nada. Isso. Então, de tempos em tempos, eu paro e vou para um lugar sozinha para não fazer nada. Mas na semana, eu sempre tiro um dia de descanso. Isso fez muita diferença para minha saúde mental. Só que eu vejo, Adriano, e aí a gente está falando de pastores, mas os líderes, no modo geral, eles vestem uma capa de hiperatividade. Exatamente. Então, é legal eu falar que eu tenho 5 compromissos numa noite. Exatamente. Ficou até bonito. Romantizou-se a hiperatividade. Exatamente. E aí, esses tempos de descanso é quase que coisa de gente fraca. De novo, isso é maravilhoso, André, a sua percepção. A gente vive numa cultura workaholic, né? A gente valoriza a produtividade. Mas não há produtividade, nós não somos máquinas. Não há produtividade se não houver descanso. Olha a sabedoria bíblica de estabelecer dias de trabalho e pausa para o descanso.
Olha como Deus criou a sabedoria bíblica, a sabedoria divina na criação do mundo, com tempos diferentes, noite, dia, estações que se alternam, tá? Vamos olhar para Jesus? Jesus era Deus, mas era um homem. E olha que coisa curiosa, Jesus, onde ele estava, tinha gente atrás dele. Tinha os seus momentos, Jesus se retirava. Ele precisava dar uma pausa, ele precisava orar, ele precisava de refrigério para o seu corpo e para a sua alma, tá? E, de fato, às vezes, essa cultura que glamoriza a produtividade, ela se esquece que Deus nos criou com limitações. Tem um capítulo na minha tese que eu falo sobre as limitações do pastor. A gente tem que entender que nós somos limitados. Nós temos limitações. E olha que coisa curiosa, André. Deus nos criou e nos colocou numa estrutura de tempo limitada. Ele deu 24 horas no dia, não mais do que isso. Você não tem mais do que isso. E se você começa a distribuir mal as suas atitudes, tá? As suas atividades, você vai engolir o tempo que você deveria cuidar do seu descanso, ter a sua solitude, ter o seu refrigério, e você vai viver com o trabalho, com o estresse, e nós somos limitados, o nosso corpo vai pedir contas disso, tá? Deus não nos criou para essa produtividade 100%, descansa, produz, descansa, produz. Faça isso, porque assim a gente vai produzir melhor. E eu acho que produzindo melhor a gente glorifica mais a Deus com isso, tá? Jesus fazia isso. Então a gente precisa perceber a nossa limitação. Um título de um livro, de um dos autores que eu olhei, é um título bem curioso. Ele faz a diferença entre a, ele fala sobre o burnout, tá? E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: de fato, o trabalho para Deus tem um elemento sacrificial, tá? Mas ele diz assim: ele faz a diferença entre o sacrifício vivo e a automutilação. Então, ele pega o texto de Romanos, né? Que a gente precisa oferecer a nós mesmos como sacrifícios vivos a Deus. De fato, a vida cristã é tomar a cruz, não é? Então ela vai nos demandar, vai nos chamar para abrir mão, vai nos chamar para uma dedicação para com o outro, o amor ao próximo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim: a gente confunde com automutilação. A gente está fazendo coisas para o nosso prejuízo, coisas que Deus não nos mandou fazer. Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. E às vezes o pastor, a gente tem muita facilidade de colocar uma capa de espiritualidade na minha incapacidade de descansar. E a minha capacidade, André, de descansar prova a minha fé e minha confiança no Senhor. Agora eu não vou fazer nada, porque é Deus quem faz. É o Salmo, sabe? Em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha se o Senhor não der o alimento ali e o fruto do trabalho. Eu gosto muito de quando Deus diz assim que aos seus amados Deus dá enquanto Maravilhoso, é isso aí. É nesse texto que diz isso, olha que coisa maravilhosa. E o descanso é isso. Senhor, eu estou parando de produzir, mas o mundo não vai cair, porque é Deus quem toma conta. E é quase que um orgulho, né? Sem dúvida alguma. Olha como eu sou produtivo, Olha como eu sou forte. olha como eu sou forte, olha como eu sou espiritual, olha a quantidade de sermões que eu prego, olha a quantidade de pessoas que eu aconselho, olha a quantidade de coisas que eu faço e eu boto assim, para a glória de Deus. Não é? Olha como é fácil o auto-engano na vida pastoral. De eu botar um versículo bíblico para a minha incapacidade de descansar no Senhor, para a minha falta de fé, de deixar, Senhor, agora é o Senhor quem faz, e eu vou descansar porque eu preciso descansar. André, não são poucos os pastores, quando tiram um dia de folga, tiram com culpa. Puxa, eles vão dormir se sentindo culpados por estar tirando o cochilo, por estar descansando. Você já viveu isso, Adriano? Já. Porque você é pastor. Já. Pastor, casado, tem filhas gêmeas. Já. André, nos meus 10 primeiros anos de ministério pastoral, eu nem sabia o que era burnout. Mas eu dizia para minha esposa, falei, olha, eu vou morrer, não se prepare, eu vou infartar a qualquer momento. Cheguei muito perto disso, em algumas vezes. De descansar, o meu telefone tocar, o meu coração já disparar em taquicardia. Então foi esse cansaço e o conhecimento dos meus limites que me fizeram dar um passo atrás
e tentar buscar a funcionalidade. E onde eu encontrei ela? Na instrução bíblica, porque ela me dá equilíbrio. Ela me diz, serve o Senhor, dedique-se ao Senhor, mas ela me diz, cuida da sua esposa, cuida do seu descanso, pastoreie a sua família, faça a sua atividade física, tá? Então, você lembra que eu falei sobre o aspecto da nossa cabeça, na cabeça do pastor, fazer uma atividade física não é tão santo quanto ir orar, não é? Uhum. E pastores precisam de lazer, diversão? Precisam, como qualquer ser humano. E a gente faz isso para a glória de Deus, né? Eu fico vendo qualquer pai se alegra em ver o filho ali naquele seu momento de diversão. Deus conosco não é diferente, né? Se diverte aí, meu filho, você está precisando disso nesse momento, né? E a gente faz isso para glorificar o Senhor, porque quem criou isso, a beleza da natureza, as coisas boas da vida, foi o Senhor, Andréia. E Ele deu para que a gente desfrute delas também. O lazer, a diversão, faz parte daquilo que Deus como bênção, dádivas do Senhor para nós. E a gente as nega, porque espiritual para nós é só trabalhar, lidar com o problema dos outros. E aí a saúde emocional vai cobrar o seu preço. Vai. E eu gosto muito de Romanos 12:2, quando Deus diz assim, né: "Não tome a forma desse mundo, mas para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Uhum, Deus, renovai a uhum. sua mente", né. Isso. E aí quando eu leio de trás para frente quando eu renovo a minha mente, eu acesso coisas boas, perfeitas e agradáveis, né. É, Então cuidar das nossas emoções, eu é. falo que a OMS disse isso em 2018, né, que a saúde mental é pilar da qualidade de vida, mas Paulo já disse isso há Há mais de 2000 muito anos tempo. atrás, né. Há muito E o tempo. quanto nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Exatamente. Adriano, a sua tese com certeza é um legado que você está deixando aí para outras gerações, né, Obrigado. para essa importância que a gente tem de estudar, né, Uhum. de produzir conhecimento, de ampliar os conhecimentos, e eu estou doida para ler ela Legal, toda, né. obrigado. Eu entendo que tenha sido também um período de sacrifício para Foi, você, né. foi. Trabalho, família, esposa É, e doutorado, né, é, que é uma coisa que é, todo mundo aí passa por um burnoutzinho é. final de doutorado. Como é que É. foi para você, Adriano? Conta pra gente. Então, André, eu falo que se eu pudesse, eu botava um anexo com a minha história de vida aqui depois, né? Porque falando sobre adoecimento emocional, o ano passado eu estava trabalhando já com uma extensão de prazo. A véspera da entrega do meu trabalho, no dia seguinte, eu dei um ataque de ansiedade. Eu tive crises de choro, de pranto. Eu estafei, eu pifei, eu costumo dizer assim, né? Porque da mesma forma, não interessa, ou seja, tecnicamente eu sabia, eu sei os sintomas de um adoecimento emocional, Psicólogo, eu estudou. sei o que leva a um adoecimento emocional, mas eu estava debaixo de uma carga de trabalho pesada por um longo tempo. É a coisa laboral. Por um tempo estendido, eu sucumbi. Qual foi a grande lição para mim? Que fiquei surpreso, porque eu sempre me achei uma pessoa muito controlada, emocionalmente muito em paz, lido com problemas emocionais, me recupero muito bem. De repente, eu me vi em uma situação em que eu estava sucumbindo. E eu pensei, mas eu? E aí, aquela voz do Senhor lá no nosso coração é: sim, você, porque você não é ser humano? Você é mais forte do que os outros? Eu falei: é verdade, né, Deus? Então, a gente é frágil também. E o meu adoecimento me trouxe a minha consciência e aumentou a minha consciência de que a minha noção de que eu preciso continuar me cuidando. De que, opa, eu não estou imune a Isso isso. porque você tem uma qualidade de vida boa, né, você faz Tenho, atividade física, você se tenho, cuida, tem tempo de qualidade com a família, tenho. tira aí o seu sabático. Tenho. A esposa me ajuda, ela me cobra, fala: "Sua folga". Então eu sou intencional nisso. Eu tento tirar folga sendo folga mesmo, tiro tempo com a família, a gente sai em família, eu tenho a rotina de exercícios. André, eu sou hipertenso, eu descobri a minha hipertensão aos 28 anos de idade. Se eu não cuidasse da minha saúde, essa altura do campeonato eu já não estava mais funcional, né? Então, eu tenho essa consciência e o meu burnout só me fortaleceu. Falei, eita, preciso cuidar ainda mais. E é muito comum, tá?
que esses pastores, eles correm um risco de incidir no outro adoecimento. Por quê? Porque baixam a guarda para o cuidado. É muito fácil a gente voltar para aquela rotina louca. Então, essa consciência e esse cuidado precisa ser constante. Por isso, os períodos de tempo. Sai, se afasta, descansa, cuida de você, cuidado. Pastores têm dificuldade de dizer não, não é? Sabe por quê? Todos os pedidos que chegam a nós parecem ser legítimos. Essa é uma coisa que eu falo aqui. Então, deixa eu te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo? Na semana que eu passei mal, na semana que eu passei mal, pisei, tive todo aquele problema, um colega me ligou, colega pastor, dizendo, me ajuda no meu casamento. Ao telefone com ele, eu disse, sim, ajudo. Cheguei em casa, comecei a chorar. Falei, Deus, eu não tenho força, eu não tenho condição. No outro dia, eu criei coragem, liguei para ele e disse assim, cara, olha o que aconteceu. Isso, isso, isso. Eu queria muito cuidar de você, mas nesse momento eu não sou capaz. Mas a minha primeira inclinação foi, como é que eu posso abandonar esse homem aí? Como é que eu posso abandonar esse casal? Quando eu sou fraco, Deus se faz forte em mim, quase que você prega para você mesmo. Tá vendo? Né? Tá vendo? Naquele momento, quem era que precisava de cuidado? Eu também precisava. Isso é ilegítimo? Não. Mas todas as demandas que chegam a nós, chegam com ar de legitimidade. Deus vai cobrar todas elas? Não, porque ele sabe que eu sou limitado. E por isso, eu estou num corpo de Cristo. Eu recomendo a colega Andréia, eu recomendo outro amigo. Olha, eu não posso te ajudar, mas vai, procura essa pessoa aqui. Olha essa pessoa aqui no meio do corpo de Cristo, eu acho que ela pode te dar uma boa orientação. É difícil para nós fazer isso, mas eu preciso assumir ali a minha limitação. E Deus a entende. Entende, André? Sim. Deus não vai me cobrar por aquilo que eu não sou responsável, tá? E às vezes eu assumo responsabilidades que Deus nunca colocou sobre os meus ombros. Pastores são mestres em fazer isso. Que a gente tem a síndrome, né, de Jesus Cristo, né? Então a gente quer fazer tudo por todos, né? E às vezes partindo de uma motivação boa, Sim. tá? Mas a ação está errada. Então a gente precisa mesmo estar atento a essas coisas aí. É o que eu coloco no meu livro, que eu chamo de emoções a serviço da vida. A gente precisa colocar as nossas emoções a serviço da nossa própria vida, né, Alexandre? E esse é um grande desafio, assim. Você sabe da minha longa admiração por você. Obrigado. O Adriano tem um papel muito importante na minha jornada, inclusive nos meus desenvolvimentos emocionais como mãe, como psicóloga, né? Você já me ajudou em momentos muito específicos da minha vida, inclusive desse olhar limitado para as minhas limitações do você não vai dar conta de tudo, né? Como é que você acha que você vai dar conta de tudo? E dessa importância de eu exercer a minha maternidade de maneira mais intencional, porque não adiantava eu cuidar do mundo inteiro e não cuidar do meu filho, né? Então você de fato tem essa característica de ser muito mediador de funções, né? Imagino que quando você viveu isso não tenha sido fácil. Agora o que eu acho que fica disso tudo, né, é colocar as nossas emoções a serviço da nossa vida. Com certeza. Skinner diz que uma pessoa que aprendeu a responder respostas sobre si mesmo está em melhor condição de prever e controlar o seu próprio comportamento. Com certeza. Porque o nosso corpo vai dando sinais e se a gente escutar aquela vozinha, né, Espírito Santo ou a voz da consciência, sei lá como é que as pessoas querem chamar, mas ela sempre está dizendo, não vai por ali não, vai dar ruim aí, né? Exatamente. Adriano, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com você, mas nós estamos caminhando para o fim desse episódio. Eu queria que você deixasse algo, eu sempre peço para os meus convidados, deixarem uma dica do como colocar as suas emoções a serviço da vida, né? Deixe uma dica, uma orientação para as pessoas mesmo, do como elas podem colocar as suas emoções a serviço da sua vida. Tá bom. Bom, eu diria para você, tá? Para você que nos assiste ou que vai assistir, tá? Para você colocar as suas emoções a serviço da sua vida, eu diria, viva uma vida equilibrada, sem negligenciar nenhuma parte daquilo que Deus fez. Você foi feito corpo, você foi feito alma, você foi feito emoções, tá? Todas essas instâncias da gente, elas se comunicam. E você não deve negligenciar nenhuma delas, porque o cuidado de todas elas glorificam a Deus. Você cuida do seu corpo. O cuidado do seu corpo vai beneficiar o seu trabalho, o seu labor, vai beneficiar a sua vocação, a sua espiritualidade, sabe? Viva uma vida equilibrada. Cuide de você como um todo, sem negligenciar nenhuma das partes, porque as suas emoções vão trabalhar em favor da vida,
as suas emoções vão colaborar para você cuidar de mais pessoas, para você fazer melhor o que quer que você se propõe a fazer. Então, não negligencie o cuidado de você como um todo. Deus te fez assim, completo e complexo, tá bom? Eu acho que essa é a minha melhor recomendação, resumindo tudo que a gente disse aqui. Adriano, muito obrigado pela sua participação. Aqui está um presente do podcast para você. Eu acredito que tem coisas que a gente planta que são tâmaras, que outras gerações vão colher. É Então, aqui verdade. tem tâmaras, e eu acredito que essa sua dissertação é uma tâmara, que outras gerações vão se beneficiar de parar para olhar, né? E como os pastores ocupam um lugar de importância na nossa sociedade, e por tão relevante vocação, eles precisam sim, Legal. de fato, se cuidarem. Muito obrigada, viu, Adriano? Obrigado, querida. Muito obrigado. Ah,